Imagine por um instante seu corpo deitado em silêncio. A casa está quieta, o mundo parece distante, e ainda assim, existe algo dentro de você que não para. Como se houvesse um movimento contínuo, quase imperceptível, mas insistente. Um cansaço que não vai embora, um peso que não se dissolve. Você já sentiu isso? Como se o sono não tivesse sido capaz de curar aquilo que realmente está cansado em você. O corpo até se deita, mas a mente continua em pé, o coração continua atento. E sem perceber, você começa o dia já com a energia pela metade, como se estivesse sempre tentando alcançar um ponto de equilíbrio que nunca chega. E o mais difícil nisso tudo é que muitas vezes você nem consegue explicar. Porque por fora a vida parece normal. As tarefas estão sendo feitas, as responsabilidades continuam sendo cumpridas e você segue em frente. Mas por dentro existe um esgotamento silencioso. Um tipo de cansaço que não aparece, que não se mede, que não se resolve apenas dormindo mais algumas horas. Existe uma confusão muito comum, quase invisível, que faz com que tantas pessoas se sintam assim. A ideia de que todo cansaço vem do corpo, de que se você está cansado, precisa apenas de mais descanso físico. Mas, e se não for isso? E se o que está te esgotando não for o que você faz, mas o que você sustenta dentro de si todos os dias, sem perceber? Talvez você esteja carregando pensamentos que não descansam, preocupações que se repetem, emoções que não encontram espaço para serem sentidas e liberadas. E aos poucos, isso vai ocupando um espaço interno, vai consumindo energia, vai drenando sua vitalidade de forma tão sutil que você nem percebe quando começou. A ciência já começa a olhar para isso com mais profundidade. Estudos dentro da epigenética, como os apresentados por Bruce Lipton, mostram que o corpo responde não apenas ao ambiente externo, mas principalmente ao ambiente interno, aos pensamentos, às emoções, às crenças que você repete ao longo do tempo. Ou seja, o seu corpo escuta tudo o que a sua mente e a sua alma estão vivendo, mesmo em silêncio. E quando existe tensão constante dentro de você, o corpo entra em estado de alerta, mesmo que não haja perigo real, mesmo que tudo esteja aparentemente sob controle. Ele continua reagindo como se algo estivesse errado, como se fosse preciso se preparar, como se não fosse seguro relaxar completamente. E esse estado, quando se prolonga, consome mais energia do que qualquer esforço físico. Agora, pare por um momento e sinta quantas vezes você realmente descansa por dentro. Não apenas deitar o corpo, mas aquietar os pensamentos, suavizar as emoções, permitir que tudo dentro de você desacelere de verdade. Quantas vezes isso acontece? Porque talvez o seu cansaço não seja falta de descanso. Talvez seja falta de paz interna. E se essa sensação constante de exaustão não for um problema a ser combatido, mas um sinal a ser compreendido? E se em vez de tentar apenas dormir mais, fazer mais, resolver mais, você começasse a olhar para dentro com mais honestidade, com mais gentileza, com mais presença? Talvez exista algo em você pedindo atenção. Não cobrança, não pressa, atenção. Algo que não quer mais ser ignorado. Algo que está tentando te mostrar que o caminho não é continuar forçando, mas começar a sentir. E se o seu cansaço não vier do que você faz, mas do que você sustenta internamente todos os dias, essa pergunta pode mudar tudo. Existe um tipo de cansaço que não vem do esforço visível. Ele vem do que acontece por dentro, o tempo todo, sem pausa. É como se uma parte de você estivesse sempre em estado de prontidão, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. Mesmo quando tudo parece tranquilo, existe uma tensão silenciosa sustentando seus pensamentos, suas emoções, sua respiração. Você já percebeu como a mente gosta de antecipar cenários? Ela imagina conversas que ainda não aconteceram, cria problemas que ainda não existem, tenta prever resultados que ainda estão longe de se manifestar. E nesse movimento constante de antecipação, algo dentro de você nunca descansa.
Porque para o seu sistema nervoso, imaginar um problema com intensidade suficiente pode ser quase o mesmo que vivê-lo. E então, sem perceber, você começa a viver em alerta. Não um alerta óbvio, mas um alerta sutil, contínuo, quase imperceptível. Um tipo de vigilância interna que consome energia de forma silenciosa. Como se o seu corpo estivesse sempre preparado para reagir, para se proteger, para se ajustar, mesmo quando não há uma ameaça real diante de você. Com o tempo, esse estado deixa de ser uma reação passageira e se torna um padrão. Joe Dispenza descreve que, quando emoções como ansiedade, preocupação e autocobrança se repetem com frequência, o corpo começa a se acostumar com essa química interna. E aquilo que antes era apenas um momento de estresse passa a ser uma forma de existir. O corpo aprende esse estado. Ele memoriza, ele automatiza. E a partir daí, não é mais necessário um motivo claro para que você se sinta cansado. O próprio funcionamento interno já é suficiente para gerar desgaste, porque manter esse nível de alerta exige energia constante. É como manter várias abas abertas ao mesmo tempo, consumindo recursos, mesmo quando você não está usando nenhuma delas diretamente. Existe também um detalhe quase invisível, mas profundamente impactante: a tentativa constante de controlar o que ainda não aconteceu. Uma necessidade silenciosa de prever, ajustar, evitar erros, garantir resultados, como se, ao pensar o suficiente sobre o futuro, fosse possível torná-lo mais seguro. Mas enquanto a sua atenção está sempre projetada no que pode acontecer, o presente vai sendo deixado de lado, e é no presente que a energia se renova. É no presente que o corpo encontra estabilidade. É no presente que a mente pode finalmente desacelerar. Quando você não está aqui agora, algo em você permanece suspenso, incompleto, em espera, e isso cansa. Imagine um motor ligado o dia inteiro. Ele está funcionando perfeitamente. Não há falhas aparentes. Tudo parece sob controle. Mas ele não está levando você a lugar algum. Ele apenas continua ligado, consumindo combustível, aquecendo, desgastando suas próprias peças, sem movimento real. Essa é a energia da mente em sobrecarga. E talvez o mais delicado de tudo isso é que você pode ter se acostumado. Pode ter aprendido a viver assim por tanto tempo que já não percebe mais o quanto isso pesa, o quanto isso drena, o quanto isso te afasta de um estado natural de leveza. Mas em algum nível, o seu corpo sabe. Ele sempre sabe. Ele fala através do cansaço. Ele sinaliza através da falta de energia. Ele pede, de forma silenciosa, que algo dentro de você seja visto, acolhido, compreendido. E se parte desse cansaço não vier da quantidade de coisas que você faz, mas da quantidade de energia que você gasta tentando sustentar tudo o que ainda nem aconteceu? E se por um instante você considerasse a possibilidade de que não é o mundo que está exigindo demais, mas o seu mundo interno que nunca desliga completamente, talvez o que mais te cansa não seja a vida em si, mas a forma como você aprendeu a se manter dentro dela. Existe uma camada ainda mais profunda por trás desse cansaço, uma camada que não começa no seu dia de hoje, nem nas tarefas que você acumulou ao longo da semana. Ela começa muito antes, em ideias silenciosas que foram sendo plantadas dentro de você, muitas vezes sem que você percebesse. Ideias simples, repetidas, normalizadas, mas que moldaram a forma como você se relaciona com a vida. Em algum momento, você tenha aprendido que descansar é sinal de fraqueza, que parar é perder tempo, que valor mesmo está em fazer mais, produzir mais, suportar mais. E aos poucos, essas mensagens deixam de ser apenas palavras e passam a se tornar uma verdade interna, uma espécie de voz que orienta suas escolhas, que define seu ritmo, que determina até onde você pode ir e quando não pode parar. O mais delicado é que essas crenças não ficam na superfície. Elas se instalam no subconsciente, exatamente como explica Bruce Lipton ao falar sobre a programação mental nos primeiros anos de vida. O subconsciente não questiona,
ele apenas repete. Ele transforma aquilo que foi aprendido em padrão automático, em comportamento natural, em identidade. E então, mesmo quando você tenta desacelerar, algo dentro de você resiste. Surge uma inquietação difícil de explicar. Uma sensação de que você deveria estar fazendo algo, resolvendo algo, produzindo algo. Como se o descanso não fosse permitido. Como se ele precisasse ser merecido. E nesse ponto, o cansaço deixa de ser apenas físico ou emocional. Ele passa a ser estrutural, porque está enraizado na forma como você se enxerga, na forma como você acredita que precisa existir no mundo. Neville Goddard falava sobre a força daquilo que assumimos como verdade, não apenas no nível consciente, mas naquilo que sentimos ser real dentro de nós. E se em algum nível silencioso você assumiu que precisa estar sempre em esforço, então a sua realidade começa a refletir isso. Mesmo quando você tenta mudar por fora, algo continua puxando você de volta para o mesmo padrão. Por isso, tantas vezes, mudar a rotina não resolve. Tirar um tempo, organizar melhor o dia, tentar descansar mais, tudo isso pode até trazer alívio momentâneo. Mas se a identidade continua vinculada ao esforço constante, ao desgaste como prova de valor, o corpo encontra maneiras de retornar ao mesmo estado. Porque, no fundo, ele está apenas sendo fiel ao que aprendeu. E aqui existe um ponto de profunda verdade, que pode tocar algo dentro de você com delicadeza e intensidade ao mesmo tempo. Você não está apenas cansado. Você foi treinado para viver assim. Treinado a ultrapassar seus limites. Treinado a ignorar os sinais do corpo. Treinado a seguir mesmo quando tudo dentro de você pede pausa. E talvez por muito tempo isso tenha parecido necessário. Talvez tenha sido a forma que você encontrou de se adaptar, de sobreviver, de ser aceito, de se sentir suficiente. Mas, até quando? Até quando o seu valor vai estar condicionado ao quanto você suporta? Até quando o seu descanso vai depender de quanto você se esgota primeiro? Existe algo em você que já começa a questionar isso, mesmo que de forma silenciosa, mesmo que ainda sem palavras claras. Uma parte de você que percebe que esse ritmo não é natural, que esse peso não é essencial, que essa forma de viver não precisa ser permanente. Porque aquilo que foi aprendido pode ser revisto, aquilo que foi condicionado pode ser suavizado, aquilo que foi repetido por anos pode, aos poucos, ser transformado. E talvez o primeiro passo não seja mudar tudo de uma vez, mas simplesmente reconhecer que esse cansaço tem história, tem raiz, tem origem, e que dentro de você existe algo além dele. Existe um tipo de desgaste que não vem do excesso de tarefas, nem das responsabilidades do dia a dia. Ele nasce de algo mais sutil, mais profundo, quase invisível. É quando aquilo que você pensa não combina com o que você sente. Quando por fora existe uma tentativa de calma, mas por dentro há pressão. Quando a mente diz, está tudo bem, mas o corpo continua tenso, como se não acreditasse. Essa distância entre pensamento e emoção cria um conflito silencioso. E esse conflito consome energia, não de forma imediata, não de forma explosiva, mas de maneira contínua, constante, como um gotejar que nunca para. Aos poucos, isso vai drenando sua força vital, deixando um cansaço difícil de explicar, difícil de nomear. Gregg Braden fala sobre a coerência entre o coração e o cérebro como um estado essencial para o equilíbrio humano. Quando há alinhamento entre o que você pensa e o que você sente, o corpo entra em harmonia. Mas quando existe incoerência, quando uma parte de você tenta sustentar uma realidade que a outra não reconhece, o sistema inteiro entra em desgaste. É como tentar sorrir enquanto algo dentro de você ainda dói, como repetir que está tudo sob controle, enquanto o peito permanece apertado. Como seguir em frente, cumprindo tudo o que precisa ser feito, mas com uma sensação interna de desconexão, como se você estivesse presente apenas pela metade. E essa fragmentação cansa, porque exige esforço constante para manter essa aparência interna de estabilidade.
Exige energia para sustentar pensamentos positivos, que não são acompanhados por emoções reais. Exige resistência para continuar ignorando sinais sutis que o corpo envia o tempo todo. Pequenas tensões vão se acumulando ao longo do dia. Um incômodo que não é expressado, uma preocupação que é abafada, uma emoção que não encontra espaço para existir. Nada disso desaparece. Tudo isso permanece armazenado, aguardando um momento de reconhecimento que quase nunca chega. E o corpo guarda. O corpo registra. O corpo responde. Agora imagine uma orquestra onde cada instrumento decide tocar uma música diferente. O violino segue um ritmo, o piano segue outro, a percussão não acompanha nenhum dos dois. Não há escuta, não há conexão, não há harmonia. O resultado não é música, é ruído. E o ruído desgasta. Da mesma forma, quando sua mente segue uma direção, suas emoções seguem outra, e o seu corpo tenta acompanhar ambas. Algo dentro de você se perde. A energia se fragmenta, a vitalidade se dispersa, e o cansaço se instala, não por falta de força, mas por falta de alinhamento. Joe Dispenza também aponta que o corpo não reage apenas aos pensamentos isolados, mas à coerência entre pensamento e emoção. Quando existe essa sintonia, o organismo entra em um estado de regeneração. Mas quando não há, ele permanece em alerta, em tensão, em esforço contínuo. E talvez seja isso que você esteja sentindo. Não um cansaço de fazer demais, mas um cansaço de sustentar partes desconectadas dentro de si. Uma exaustão que vem de tentar ser quem você acha que precisa ser, enquanto outra parte, mais silenciosa, mais profunda, pede algo diferente. E se por um instante você pudesse apenas perceber isso sem tentar corrigir imediatamente? Apenas reconhecer onde existe esforço, onde existe tensão, onde existe esse desalinhamento sutil, mas constante. Porque muitas vezes, o que mais drena sua energia não é o que acontece fora, é a luta silenciosa que acontece dentro. E se a sua força não estiver faltando, mas apenas dispersa, fragmentada, tentando sustentar direções opostas ao mesmo tempo, talvez, ao longo de muito tempo, você tenha acreditado que descansar era apenas uma questão de parar o corpo, de diminuir o ritmo, de dormir mais cedo, de fazer menos. E ainda assim, mesmo quando essas pausas aconteciam, algo dentro de você continuava em movimento, como se existisse uma guerra silenciosa acontecendo por baixo da superfície. E é isso que quase ninguém te conta com clareza. O verdadeiro descanso não começa quando você para de fazer. Ele começa quando você para de lutar consigo mesmo. Porque enquanto houver conflito interno, nenhuma pausa será suficiente. Enquanto uma parte de você pressiona, cobra, exige, e outra parte tenta apenas respirar, sentir, desacelerar, o sistema inteiro permanece em tensão. E essa tensão, mesmo invisível, consome energia de forma constante. O corpo não se regenera em estado de conflito. Ele não encontra descanso real quando existe resistência interna. Ele precisa de algo mais sutil, mais profundo. Ele precisa de coerência. Bruce Lipton já apontava que o ambiente interno, composto por pensamentos, emoções e crenças, é o que realmente determina como o corpo funciona. Quando esse ambiente está em harmonia, o organismo entra em um estado de equilíbrio. Mas quando há ruído, quando há contradição, quando há pressão constante, o corpo permanece em modo de sobrevivência. E sobreviver cansa. Mas existe um ponto de mudança que não exige esforço extremo. Não exige transformação imediata. Ele começa de forma mais simples, mais silenciosa, mais humana. Começa quando você passa a perceber o que está sustentando dentro de si. Quando reconhece os pensamentos que apertam, as emoções que pesam, as exigências que nunca cessam. Não para combatê-los, não para eliminá-los à força, mas para, pela primeira vez, enxergá-los com clareza, porque aquilo que é visto com consciência começa a perder a necessidade de ser repetido automaticamente.
E aos poucos, algo dentro de você começa a reorganizar. A energia que antes estava presa em conflitos internos começa a se liberar. A mente que antes corria sem pausa começa a encontrar espaços de silêncio. O corpo que antes vivia em alerta começa a reconhecer sinais de segurança, não como um evento repentino, mas como um retorno gradual, um retorno para dentro. Gregg Braden descreve esse estado como coerência, quando coração, mente e corpo entram no mesmo ritmo. E nesse estado algo muda profundamente. A energia deixa de ser desperdiçada em tensões internas e passa a sustentar presença, clareza, vitalidade. E talvez seja isso que você esteja buscando há tanto tempo. Não apenas descanso, mas reconexão. Porque no fundo, não é a vida que está pesada demais. Não são apenas as responsabilidades, nem os desafios, nem o tempo que parece curto. É o peso invisível que você aprendeu a carregar dentro de si. Peso de pensamentos repetitivos. Peso de crenças antigas. Peso de emoções não processadas. Peso de uma identidade que se formou em torno do esforço e do desgaste. E quando esse peso começa a ser percebido, algo novo se torna possível. Não uma mudança forçada, mas um alívio natural. Como alguém que, depois de muito tempo, percebe que não precisa mais carregar aquilo que nunca foi realmente seu. E então, o corpo responde. A respiração muda. A energia retorna pouco a pouco, de forma silenciosa, mas verdadeira. Talvez o seu cansaço nunca tenha sido um inimigo. Talvez ele sempre tenha sido um mensageiro. Um sinal de que algo dentro de você precisava ser visto, sentido, acolhido. E se em vez de lutar contra ele, você começasse a escutá-lo? E se esse cansaço que hoje pesa for, na verdade, o início de um despertar, um convite para sair da guerra interna e finalmente descansar? Não apenas o corpo, mas a sua própria consciência dentro de você.